Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Paulo fala de uma coisa primeiro. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não me seja conveniente, eu vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Aí ele começa com toda a humildade, né? Mas sem demagogia, é humildade mesmo. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Então Paulo fala da primeira realidade, de um homem, que ele humildemente não diz que é ele, mas é ele, foi no terceiro céu. Então, nesse momento, ele está falando dessa realidade. Ele viveu isso. Aí ele vai falar de uma segunda realidade, no verso 7 em diante. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pensa comigo num homem positivo, chamado Paulo, que diz: eu todas as vezes que me vem a lembrança, me vem a memória, a experiência que tive de ter chegado ao terceiro céu e vi coisas tão maravilhosas lá, e quando eu voltei de lá, voltei com o pensamento: eu vou dizer isso para todo mundo, eu vou reunir a igreja, eu vou falar das coisas que vi. Aí o Senhor fala assim: quieto, não fale, não compartilhe. E eu imagino por que o Senhor não deixou Paulo falar as coisas que ele viu. Eu acho que o Senhor deve ter dito para Paulo assim: vão te chamar de doido, porque o que você viu são coisas indizíveis. O que você viu, se você disser lá na terra, vão te chamar de doido, vão te chamar de maluco, vão te colocar uma camisa de força, vão desdenhar de você, vão desdenhar do evangelho. Então não fala, Paulo, guarda para você. Por muito menos, Agripa disse para Paulo: por mais um pouquinho você consegue me converter, hein, Paulo? E ele disse assim para Paulo: o muito estudar, Paulo, prejudicou a tua cabeça, você está ficando doido de tanto estudar. Você imagina se Paulo falando de coisas humanas, falando de coisas terrenas, de coisas que as pessoas viram, vivenciaram, experimentaram. O cara disse que porque ele estudou muito, estudava muito, lia muito, ele estava ficando maluco. O muito estudar, Paulo, está te mexendo com a tua cabeça, ficando doido de tanto estudar. Imagina se ele fala das coisas celestiais, essas coisas que ele não tinha nem como reproduzir. O Senhor diz: não fala. Então, todas as vezes que Paulo
pensava nisso, e pensava em até burlar, quem sabe, essa ordem de Deus, e falar alguma coisa, ele era espetado por esse espinho, ganhava um tapa na cara. E Paulo nomeia esse espinho. Em outras versões ele fala, a saber, um mensageiro de Satanás a me esbofetear. E aí Paulo diz, sabe que eu sinto prazer nisso? Será que Paulo era sádico, era masoquista? Não. Ele se gloria nisso. Ele se gloria nisso com uma certeza tão maravilhosa de que isso é que fazia ele se manter nos trilhos diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridão. Não ignore as provas, as lutas pelas quais você está passando. Tire proveito delas. Use o poder da ressignificação, de ressignificar todas as suas tragédias, todas as suas lutas. Paulo fez isso com muita maestria, dizendo, é maravilhoso todas as vezes, quando eu sinto esse mal-estar, porque eu orei uma vez, orei duas, orei três, pedindo para o Senhor tirar esse espinho de mim, e da terceira vez o Senhor disse para mim, Paulo, não me incomode mais com essa oração chata, eu não vou te ouvir, você pode orar 300 vezes, eu não vou tirar esse espinho da carne, fica com ele, porque ele é bênção para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridão, muitas vezes, os espinhos da nossa carne, eles podem ter duas origens, os nossos vacilos, os nossos investimentos, sejam investimentos sentimentais, investimentos financeiros, investimentos ministeriais, nós arrumamos espinhos na carne muitas vezes para a gente. Ou o espinho na carne é uma bênção de Deus, é uma permissão de Deus para manter a gente no prumo, manter a gente no eixo. Porque muitas pessoas não vão saber lidar com a ausência desse espinho. Que toda vez que você tem um espinho, seja uma farpinha, por menor que seja, toda vez que você entra em contato com ela, ela te incomoda. Eu lembro quando a gente ficava espinho no pé, lá na roça. E enquanto a gente escondia de mamãe, porque ela ia querer tirar daquela maneira maravilhosa, que toda mãe da roça sabia tirar espinho de pé, era com o quê? Ela vinha munida de uma gilete, de uma agulha e uma lamparina. Enfim, a lamparina para esterilizar, a gilete e a agulha, e no final um pouquinho de álcool. Enfim, então a gente procurava esconder de mamãe aquele espinho que estava no calcanhar. Mas toda vez que você pisava, ele furava, irmão. Então, essa imagem, essa que Paulo faz do espinho, essa metáfora do espinho, não era um espinho, mas era uma metáfora de um espinho, que todas as vezes ele lembrava que ele precisava se manter no sapatinho, para se manter ali humilde, para não se ensoberbecer. Então a alegria no Senhor independe, nem pelo sucesso nem pelo fracasso, porque Paulo estava alegre quando ele foi ao terceiro céu e viu todas aquelas coisas maravilhosas lá. Gente, se existe uma inveja santa, eu tenho. Que inveja de Paulo. Eu estou doido para saber o que ele viu lá. Ah, meu Deus. Quem dera se Paulo fosse um desobediente e escrevesse o que ele viu, para a gente poder ver, caramba, foi isso que ele viu. Ele podia ser muito feliz com isso e ter uma alegria muito grande nisso, mas a alegria dele estava muito mais no resultado negativo, da negativa de Deus em responder a sua oração. Então ele se mantém, ele era uma pessoa que sabia lidar com a alegria, e a sua alegria era do Senhor, era no Senhor. Eu quero que você sinta essa alegria.
se você está com dinheiro no bolso, se você está sem dinheiro, se você está com contas a pagar, se você está com uma enfermidade, você está com um problema na família, um problema no casamento, um problema na sua história de vida, seja uma pessoa alegre, porque a alegria no Senhor não é pela situação. Eu não estou dizendo que você não sente, que você é um super-homem, você não sente. Ontem mesmo eu estava triste pra caramba. Caramba, que droga de profissional esse que eu sou. Cheguei aqui, só botei 5 parafusos na parede e não consegui fazer mais nada. A alegria do Senhor, a alegria no Senhor independe dos resultados. Você passou na prova, repetiu, vai fazer de novo, deu certo, não deu certo. O seu motivo para ser alegre é o Senhor, não é o resultado. Você vai tentar de novo, e de novo, e de novo, e quando for o tempo de Deus, você vai conseguir. Amém ou não amém? Independente, não depende do resultado. E Paulo diz, eu me glorio nessas fraquezas, eu me glorio nisso, porque isso não me deixa me afastar de Deus, isso não me permite sair da vontade de Deus, isso não me permite me afastar 1 centímetro de Deus. Essa fraqueza que sinto, essa dependência que sinto, me faz estar todos os dias declarando: Deus